Meus irmãos e minhas irmãs, bom dia. Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu estou felicíssimo, estou acompanhado da minha amada Flávia, que vocês já puderam conhecer, e eu tenho grande alegria em anunciar a Flávia, porque a Flávia é uma menina muito abençoada, além de muito linda, quem estava mais perto viu. Tem sido uma bênção na minha vida, a minha esposa Flávia. A Flávia é uma graça de Deus sobre a minha vida. Meus irmãos, qual o nome da minha esposa? Era isso que eu queria. Era isso que eu queria. Meus irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui hoje. O reverendo Roster é um furacão na pregação do Evangelho, na proclamação do reino. Eu tenho sido muito edificado pela vida dele, pela forma séria, dedicada, intensa, que ele tem se envolvido no ministério do Senhor. Eu quero agradecer a essa igreja, ao conselho dessa igreja de forma especial, porque o trabalho que tem sido feito por essa igreja, por intermédio dele no Brasil inteiro, tem sido algo extremamente relevante. A gente precisa reconhecer isso. Muitas e muitas vezes o pastor, quando sai para ministrar a palavra e a igreja aqui fica, há um certo ressentimento disso. É natural. Nós queremos que o nosso pastor esteja conosco o tempo inteiro. Mas eu quero alertar os irmãos e desafiá-los a sempre entenderem que toda a missão que é abraçada para a proclamação do Evangelho deve ser suportada por nós em oração. Hoje, nas Américas, tem gente orando porque eu e Flávia estamos aqui. E é assim o reino de Deus. Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana das Américas, lá na Barra da Tijuca, no Rio. E eu quero agradecer a Deus porque nesse aniversário de 125 anos da igreja eu posso estar aqui e venho aqui fazer um convite oficial à igreja para que vocês estejam participando do aniversário de 125 anos da Igreja Presbiteriana das Américas. Vou dar a data, espera aí que eu tenho que olhar. Lembrei. 23 de agosto de 2134. Pregador será o reverendo Roster. E você estará lá, amém? 2134. Ai, papai. De que as coisas estão mudando, né? Quem sabe a gente consiga até essa linda oportunidade de estarmos juntos lá. Falei de futuro, quero dar só uma palavrinha sobre passado. A família do Rubens e da Sandra e as meninas são pessoas tão especiais, são pessoas diferentes. Eu fui acolhido na casa deles por 2 anos. Você imagina o que é ter um seminarista na sua casa por 2 anos? Pensa bem. Pensou? Ninguém disse amém. Você viu que coisa interessante? Ninguém disse amém, que assim seja, vem para mim. 2 anos na casa deles com carinho, com amor. As meninas todas pequenas, e nós tivemos um tempo maravilhoso lá. Como eu disse, me referindo ao Ernesto, isso foi em 1519, e eu agradeço demais e faço esse registro aqui de púlpito de gratidão a Deus pela vida delas, por esse presente especialíssimo que nós temos. Que Deus abençoe essa igreja, conhecida há muitos anos como a metrópole do presbiterianismo em São Paulo. E quem disse isso foi Vicente Teomudo Lessa. Esse é um registro da história dessa igreja que torna essa igreja mais relevante ainda. Quando é o nosso aniversário, o assunto somos nós. Nós queremos os presentes, nós recebemos a palavra, nós recebemos o encorajamento, é parte da nossa vida. Quando a igreja faz aniversário, o assunto somos nós como igreja, dentro desse senso comunitário, desse senso de relacionamento e, sobretudo, é tempo de falar sobre o Senhor da igreja. Porque, meus irmãos, se chegamos a 125 anos, foi pela graça de Deus. Quantos invernos, talvez não tão frios como esse. Meu Deus do céu, imagine para os cariocas que vêm a São Paulo, passaram um final de semana e chegam aqui com 10 graus. Realmente para nós é uma maravilha esse tempo, mas veja quantas e quantas lutas essa igreja já pôde enfrentar ao longo do tempo e pela graça de Deus sair-se vitoriosa, vencedora, uma igreja que olha para frente, que enxerga o futuro e que continua firme e forte na palavra do Senhor, assim que nós devemos caminhar em nome de Jesus. Quero pedir que você abra a sua Bíblia comigo na carta, no Evangelho segundo Marcos,
o texto do capítulo 3, versículos 13 a 19, Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19. A leitura é breve, um texto brevíssimo, e eu queria encorajá-lo a abrir a sua Bíblia e ler a sua Bíblia junto comigo. Quem somos nós sem a palavra? O que há de ser da igreja sem a palavra? O que há de ser de um cristão sem a palavra? Sem a palavra do Senhor nós estamos perdidos. Sem a palavra do Senhor nós não temos nada. Sem a palavra do Senhor há silêncio. E nós precisamos ouvir claramente a palavra de Deus para a nossa vida. Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos 13 a 19, diz assim a palavra do Senhor. Se você puder, leia comigo, por gentileza. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. E os 12 que designou: Simão, a quem acrescentou o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Pai, diante da sua palavra, nós pedimos que o teu Espírito Santo nos ilumine, que por meio da iluminação do teu Santo Espírito, nós sejamos alimentados, sejamos edificados, sejamos desafiados, sejamos confrontados pela sua palavra. Dá-nos um entendimento correto das Sagradas Escrituras, um coração aberto e disposto a receber da parte do Senhor. É o que nós te pedimos, Pai querido e amado, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos queridos, nós vivemos uma guerra entre dois mundos. Uma guerra entre dois mundos. Existe um mundo secreto e um mundo público. Um dos agentes secretos mais conhecidos de todos os tempos, especialmente para quem viveu os anos 80, 90, é o 007, uma criação de Ian Fleming, uma das personagens mais icônicas que o cinema nos trouxe, com diversos atores, diversas histórias, e sempre trazendo uma figura vencedora, uma figura que tem habilidades múltiplas, que tem autorização para matar, mas alguém que sabe dirigir um carro, dirigir uma moto, dirigir um helicóptero, dirigir um avião, dirigir uma lancha, dirigir qualquer coisa que tenha rodas, ou mesmo sem rodas, homem que voa, homem que salta, homem que pula, homem que não morre, um homem impressionante. E uma das frases mais esperadas de todos os seus filmes é quando ele se apresentava publicamente, olhava para a câmera e dizia: meu nome é... Meu nome é Bond, James Bond. E essa apresentação dele trazia para o público aquilo que de alguma forma estava sendo desenvolvido. E tem essa ideia do público e do secreto. Jesus tem uma habilidade maravilhosa para contar suas histórias. Sermão do Monte, que você conhece muito bem, Mateus 5, 6 e 7, tem no capítulo 6 uma referência bastante interessante sobre esse assunto. Jesus fala sobre doação, Jesus fala sobre oração e Jesus fala sobre o jejum. Nessas três histórias que ele conta, ele traz uma imagem bastante clara. Ele faz menção a uma pessoa que tem uma habilidade muito grande para doar, mas gosta de tocar trombeta quando faz a doação. Jesus diz que esse que assim faz, ele é chamado no texto de hipócrita. E ele diz uma palavra bastante clara: que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Na sequência, Jesus fala sobre oração. Sobre a oração, ele diz que algumas pessoas procuravam os lugares mais públicos e mais destacados para se colocarem em pé, para orar em voz alta. Não tem nada a ver com orar na igreja, era uma oração pública, em voz alta, mas em lugares destacados, com o fim de serem vistos ou de serem glorificados pelos homens. Jesus diz que essas pessoas são chamadas de hipócritas. Mais adiante, quando Cristo fala sobre o jejum,
Ele diz que algumas pessoas saíam em jejum com um semblante caído. Ele disse, olha, não faça como essas pessoas. Elas querem ser reconhecidas pelos homens. Jesus também chama essas pessoas de hipócritas. Nesse aspecto, nós temos 3 descrições sobre 3 cenários públicos. E o que Cristo aplica ao coração das pessoas naquela época e da nossa época era que o público deveria ser precedido pelo secreto. Nessas 3 ocasiões ele repete a mesma frase. E o Pai que vê em secreto, quem sabe? E o Pai que vê em secreto te recompensará. Fale comigo. E o Pai que vê em secreto te recompensará. O que Cristo faz? Ele diz, olha, mais importante que aquilo que é feito em público é você construir a sua vida espiritual no secreto. E é exatamente esse um dos problemas graves que nós temos ao longo dos anos. Nós temos uma luta que vai nos arrancando, vai nos arrastando do secreto para a vida pública. E de alguma forma você e eu temos sido pressionados por esse tempo para não termos o tempo necessário de intimidade no secreto com o nosso Deus e Pai. Veja, esse texto que nós lemos hoje, Jesus propõe para nós um acerto nessa história. Ele traz uma construção muito interessante que é aplicada à nossa vida hoje, desde o secreto para o público. Pega a sua Bíblia mais uma vez, por gentileza. Veja que no versículo 13, Jesus faz a descrição daquilo que é importante para nós. O registro de Marcos é cirúrgico. Ele diz assim, depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Jesus aqui tem 3 etapas fundamentais. A primeira etapa é depois subiu ao monte. E essa expressão, ela retrata o tempo que Jesus se dedicou à oração. No texto de Mateus, diz que Cristo orientou os seus discípulos a rogarem ao Pai que mandasse trabalhadores para a sua seara. No texto de Lucas, Lucas diz que Cristo passou a noite inteira orando. Esse texto é uma lembrança da importância que Jesus deu à oração. A importância que Jesus deu à sua própria vida de oração. A oração, nós temos 2 grandes mestres com os quais nós podemos aprender sobre oração. O primeiro mestre é Cristo, que ensinou a orar orando. A melhor forma que Cristo desenvolveu para ensinar a gente a orar, a sua igreja a orar, os seus discípulos a orarem, é orando. Foi vendo Jesus orar que os discípulos aprenderam a orar. Da mesma forma hoje, quando nós, os pais, hoje, Dia dos Pais, e as mães que estão aqui, quando nós estamos orando, essa é a melhor forma de nós ensinarmos os nossos filhos a orarem. A melhor forma de ensinar uma criança a orar é orando. Não apenas deixando a criança orar, é orando para que a criança veja e com aquele que ora possa aprender. Mas existe um segundo mestre muito importante que nos ensina a orar, a necessidade. A necessidade nos ensina a orar. Quando a chapa esquenta, e chapa esquentar é uma expressão carioca presente na nossa vida o tempo inteiro, quando a situação se aperta, quando há uma adversidade, quando nós temos um encontro com a nossa limitação, com a nossa impotência, com a nossa fragilidade, nós reconhecemos quem nós somos e de quem nós precisamos. É muito comum que numa fase de dor e de luta, ou até de luto, nós aprendamos muito mais a orar. É possível que nesta hora nós sejamos quebrantados e quebrantados, nos dobremos diante de Deus e clamemos a Ele por misericórdia. Quantas são as vezes que você e eu clamamos a Deus por socorro? Socorro, Senhor! Diante de uma batalha e diante de uma adversidade. Depois destas coisas, Jesus subiu ao monte. Jesus estava na correria, na agitação do ministério, mas apesar de toda a pressão, ele nunca deixou de orar. Um pastor queridíssimo, o reverendo Evaldo Beranger, que foi chamado recentemente à glória, ele respondendo a uma inquietação de uma pessoa que disse: pastor, por que Jesus orava tanto? E ele, de forma singela, descreveu que Jesus orava tanto
porque ele tinha saudades do Pai. E essa é uma descrição singela, mas ela pode nos revelar o quanto nós temos ou não saudades do Pai. Chamou Jesus os que ele mesmo quis. E essa também é uma outra expressão que o versículo 13 nos traz, que mostra que Jesus chamou entre aqueles que lá estavam 12 pessoas, escolheu entre aqueles 12 e trouxe-os para perto dele. Trouxe-os para junto dele, é o que diz o texto, e vieram para junto dele. Jesus, então, ele faz uma escolha, e os critérios de Cristo não são critérios humanos. Só conhecendo o texto, quando nós lemos aqui quem são os 12, e conhecendo as histórias deles, nós podemos entender que essas escolhas não seguiram o critério de meritocracia. Assim como o chamado de Deus na nossa vida, ele não percebe isso. Ele não traz para nós uma ideia de que somos importantes, ou seja, somos escolhidos porque somos importantes. Nós somos importantes porque fomos escolhidos. O chamado de Deus, Deus traz, ele puxa para perto, ele reúne pessoas diferentes, ele traz pessoas que vão ser abençoadas na presença dele. Esse tempo é o tempo de intimidade, é o tempo de relacionamento, é o tempo de proximidade, é o tempo de caminhar junto. Nada mais representa isso de forma clara do que o discipulado. O discipulado é um tempo precioso. Quando os discípulos passaram a andar com Cristo, viveram ao lado dele, experimentaram a bênção de serem discipulados por Cristo. Cristo o Mestre, Cristo o Senhor e eles os discípulos. Enquanto discípulos caminhavam após o Mestre, olhando para o Mestre, vendo o Mestre, ouvindo o Mestre, seguindo o Mestre, aprendendo com o Mestre, obedecendo ao Mestre. Que privilégio extraordinário é o privilégio da intimidade com o Senhor. Nunca se falou tanto na igreja quanto hoje a respeito de discipulado. Uma das ferramentas extraordinárias de Deus para a proclamação da palavra, para o ensino do evangelho, para moldar as pessoas dentro dessa forma que é Cristo, nos permitindo conformar a Ele, do que o discipulado. A IPB lançou pela APECOM o discipulado Vida, que tem sido uma bênção no país inteiro. Pessoas de vários lugares do país têm se reunido ao redor da palavra do Senhor e aprendendo na palavra, desenvolvendo relacionamento com as pessoas. Em nossa igreja temos vivido uma revolução na área do discipulado. E essa menininha que está ali, essa jovem que está ali, Flávia, é a nossa líder do discipulado na igreja. Um trabalho que nós temos visto pessoas diferentes, distintas, que não se conheciam antes, mas que vão se reunir ao redor da palavra do Senhor, vão sendo alimentadas, vão sendo edificadas, vão aprendendo, vão crescendo, conversões, transformações, mudanças de vida por causa da palavra do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, não existe nada mais importante em nossa vida espiritual do que viver o secreto com o Senhor. Volto a lembrar o texto de Mateus 6. O Pai que vem em secreto te recompensará. Nessa frase, o Pai que vem em secreto te recompensará, nós temos duas ênfases. Muitas pessoas olham para esse texto e veem como a ênfase na recompensa, imaginando que recompensa será essa. Outras pessoas olham para a primeira parte do texto e dizem, o Pai que vem em secreto. E alguns já ficam meio assustados. Se o Pai vem em secreto, ele vê o que eu faço em secreto. Ah, meu Deus, se o Pai vê o que eu faço em secreto, o Pai que vem em secreto é o Pai que nos vê, é o Pai que conhece a nossa dor, é o Pai que conhece a nossa angústia, é o Pai que conhece os nossos erros, é o Pai que nos disciplina, é o Pai que nos repreende, é o Pai que nos corrige. Esse tempo de secreto, ele é fundamental para que haja alguma coisa no público. E aqui está o meu ponto. Nós podemos ter as melhores ideias, as melhores estratégias, os melhores planejamentos estratégicos, nós podemos ter as melhores organizações, se nós não tivermos o secreto com o Senhor, de nada adiantará. A grande virada na nossa vida espiritual, enquanto indivíduos, é que nós vamos prestigiar o tempo do secreto.
e não o tempo da correria. E antes que venha o tempo da agitação, nós vamos ter esse tempo na presença do nosso Deus. Não à toa, Jesus esclarece isso no versículo 13. Marcos registra isso no versículo 13. É o tempo de estar com Deus, é o tempo de estar próximo de Cristo, é o tempo de estarmos na intimidade com Ele, é o tempo de aprendermos com Ele, é o tempo de aprendermos nele, é o tempo de ouvirmos a sua voz, é o tempo de calarmos a nossa voz, é o tempo de estarmos na intimidade, num relacionamento profundo e verdadeiro com o Senhor. Amém, meus irmãos? Esse é o tempo do secreto. Versículo 14 é o tempo do público. Veja o que acontece nos versículos 14 e 15. Leia comigo, por gentileza. Então, designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Veja, a primeira coisa que o versículo 14 nos traz é que Cristo designou 12. Designou. Essa designação significa que aqueles discípulos, aqueles 12, eles foram escolhidos, eles não se escolheram e não escolheram o mestre. O que é uma coisa diferente daquele tempo, porque naquele tempo os mestres eram escolhidos pelos seus discípulos. Eu quero ser aluno. Só que Cristo não age assim. A lógica de Cristo é completamente diferente. A designação que Cristo faz segue a base da sua vontade, do seu plano e dos seus projetos. Veja, dentre esses 12 discípulos, os 3 mais conhecidos são aqueles 3 que estavam no barquinho no mar da Galileia. Quem são? Desses 3, o do meio, o Tiago, foi o primeiro Marte, o primeiro discípulo a ser Marte, o primeiro discípulo a ser morto. De alguma forma, o que Cristo faz ao chamar as pessoas para a sua obra é que ele tem um projeto na vida dessas pessoas. E a grande diferença é aquela registrada nos primeiros chamados, quando Cristo diz assim: eu vos farei pescadores de homens, eu farei de vocês. Ou seja, não depende muito de vocês, também depende de vocês. Mas se dependesse só de vocês, nada aconteceria. Depende de mim. Agora veja a sequência. A primeira etapa na intimidade. A primeira etapa no secreto. A obra foi feita internamente. Houve uma transformação, uma metanoia, uma mudança de mente. Houve uma mudança de mentalidade. O coração agora está cheio. Deus está agindo internamente. Agora você tem uma designação, você tem uma missão. Isso nos lembra que cada um de nós na Igreja de Cristo recebe de Jesus uma missão. Todos nós temos uma missão. Nós não somos espectadores, nós não somos dos que assistem, nós não somos dos criticadores, nós somos os que colocam a mão na massa e nós vamos trabalhar, porque nós somos servos, igualmente servos de Jesus Cristo, nosso amado. Amém, meus irmãos? Amém. Designou 12, sequência do texto, vai dizer que para estarem com ele. E esta é mais uma expressão que nos mostram a principal atração de Cristo, trazendo os discípulos para estarem com ele. Não era para que eles pudessem ir sozinhos. Ele estaria com eles, e até quando ele se despediu deles, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, não há nenhum momento em que esses discípulos estarão ou nós estaremos sozinhos. Nós não somos e nem seremos abandonados pelo Senhor hora alguma. Nós somos acolhidos pelo Senhor, tratados pelo Senhor. É isso que nos dá coragem. É isso que nos dá ousadia, é isso que nos dá intrepidez, é isso que nos dá fé, é isso que nos dá confiança. Nós não confiamos em nós mesmos. A nossa confiança está no Senhor. O Senhor está ao nosso lado. 125 anos foram muito abençoados. Os próximos serão mais ainda, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Diz o texto bíblico: designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar. A pregar. Essa é uma missão maravilhosa, louvado seja o nome do Senhor. Eu trabalhei com adolescentes muitos anos, nacionalmente com os adolescentes pela igreja,
Presbiteriana do Brasil por 11 anos, viajando o Brasil inteiro. Trabalhei na Igreja da Penha enquanto seminarista, junto com Rubens, com Ernesto, Sandra e as meninas. Trabalhei muitos anos lá, 4 anos, trabalhando com adolescentes. Fui para o Rio de Janeiro e trabalhei muitos anos com adolescentes também. Numa ocasião, um adolescente me diz assim: Rev, a minha escola, lá no Rio, tá? Rev, a minha escola precisa de evangelização, Rev. Vamos lá, Rev. Prega lá, Rev. Eu falei: prego. Você prega lá? Prego. Por quê? Rev, lá tá uma doideira. Sexo, drogas e rock and roll. Eu falei: tá bom o negócio lá, tá animado. Eu vou lá, pode deixar que eu vou lá. Aí ele falou: você vai, vou. Agora eu estou com uma dúvida. Eu disse a ele: eu estou com uma dúvida. Você tem uniforme? Ele falou: tenho. Sim, rapaz, eu não tenho. Você tem material escolar? Tenho. Sim, eu não tenho. Você tem mochila? Ele falou: tenho. Eu falei: eu não tenho. Seu nome está na chamada? Ele falou: tá. Se o meu não está. Aí eu perguntei: será que é para você ou é para mim? Aí ele olhou: eu acho que é para mim, Rev. Então eu disse: vou te preparar para que você faça o trabalho lá. Pregação do Evangelho é onde nós estamos. Onde nós estamos? Eu fiz parte de um grupo de evangelismo muito doido. Não posso contar nada aqui para os irmãos. Muito doido. Nos anos 90, uma coisa muito doida. E a gente fez diversas coisas. A coisa era tão animada, que quando nós saímos para a evangelização, a última frase, depois das orações todas, era: se alguém for preso, é que Deus quer que a gente pregue para alguém que esteja preso. Só para você ter uma ideia. Só para você ter uma ideia. Eu fui visitar uma pessoa, eu não fui preso, tá? Deu tudo certo. Eu não fui preso, graças a Deus. Nenhum de nós foi preso, não precisou. Mas visitando presídio diversas vezes, eu fui visitar uma vez um presídio, e lá estava um rapaz, e esse rapaz me pediu uma Bíblia de estudo. O pedido dele foi: você pode me dar uma Bíblia de estudo pentecostal? Aí eu olhei para ele: pentecostal não posso dar não, mas Genebra eu posso. Genebra, ele não conhecia. Aí comprei para ele, dei para ele uma Bíblia de estudo, e depois tinha um outro preso que estava junto com ele, eram 2 presos, eu fui visitar um e esse era outro preso, e esse outro preso me disse que ele passou a noite inteira lendo a Bíblia. Passou algum tempo, meu telefone toca, atendo, e alguém diz: olha, você não se lembra de mim, mas eu sou fulano, deu o nome dele lá, eu sou aquele que você deu uma Bíblia de estudo de Genebra quando eu estava preso. Eu pensou comigo: ele está me ligando. De onde ele está? Né? Você não pensa isso também ou não? Você pensou isso também ou não? Eu fiquei pensando: onde é que será que ele está? Ele falou assim: olha, eu cumpri a minha pena. Eu falei: graças a Deus. Eu já estou solto, eu sou membro de uma igreja, eu acabo de ser eleito diácono, eu estou te ligando para contar essa história, porque eu estou pregando o Evangelho para todo mundo. Pregou na cadeia porque ele estava preso. Ele estava lá. Falando sobre esse assunto, uma vez eu estava com o meu grupo, esse grupo que eu falei, nós fomos evangelizar, juntamente com outros irmãos de outras igrejas, num presídio. E lá eu tive uma grande ideia. Sabe aquelas ideias que você tem, depois você diz: será que foi uma boa ideia mesmo? Eu olhei e vi um ginásio lindo. Aí perguntei para um preso: vocês jogam bola ali? Eu falei: jogamos. Vocês têm time? Temos. A ideia foi essa: se eu fizer um time, dá para ter um time contra, um jogo contra? Aí ele falou assim: claro. Eu falei: marcado. Sábado que vem nós estamos aqui. Aí eu fui arrumar o time. E aquela luta, né? Não vai dar para eu ir, eu estou com a dor no joelho, eu estou com a dor nas costas e tal. Todo mundo com a dificuldade de dizer. Montamos o time. E fomos jogar bola lá, um dos lugares mais seguros que eu já joguei bola na minha vida. Incrível. E aí passamos lá uns 2, 3 sábados. Num 4º sábado eles fizeram um torneio de futebol. Torneio de futsal. Dentro do presídio. Com troféus e medalhas compradas não sei como, não sei por quem. Tem horas que é melhor você não perguntar. E aí o chefe, se é que você está me entendendo, o chefe do grupo lá, chamou todos os presos e disse: agora senta todo mundo na quadra. Gente, que líder maravilhoso, né? Capacidade de convencimento, né? Senta, sem falar, pula, o pessoal ia pular também. Senta todo mundo aí. Aí o pessoal sentou, eu também sentei, claro. Sei lá. Já, você ia ficar em pé? Você ia ficar em pé?
Não vou me assentar não, que eu não... Não, sentei também. Aí ele falou assim, agora nós queremos receber uma palavra. Aí nós podemos pregar, podemos cantar, podemos orar, podemos evangelizar na prisão. Por quê? Porque nós estávamos lá, visitando. Prega a palavra. A palavra de Deus é pregada onde nós estamos. Os pastores pregam de um jeito, de uma forma, porque eles têm esse treinamento especial, têm um chamado de Deus para estarem na igreja. Agora, todos nós temos o chamado de Deus para a escola, para a universidade, no trabalho, condomínio, hospitais. Gente, que lugares nós podemos estar para ministrar a palavra do Senhor? Há uma carência de se ouvir a palavra. Pregue a palavra a tempo e fora de tempo. Jesus chamou os 12, trouxe para perto, para a intimidade, secreto, e depois disse, olha, vão, nós precisamos sair para pregar o Evangelho de Cristo, a palavra maravilhosa do nosso Deus e Pai. Amém, meus irmãos? Vejam, a terceira missão que Jesus deu a eles foi a exercer a autoridade de expelir demônios. Aí os presbiterianos mais antigos dizem, Assembleia de Deus, veja essa parte aqui, ó. Versículo 15, Igreja Pentecostais. Isso aqui é presbiteriano, não. Presbiteriano, não. Presbiteriano. Fui pregar numa Assembleia de Deus uma vez, tocou no louvor um grupo de pagode, olha só. Na Assembleia de Deus, um presbiteriano pregando e no louvor um grupo de pagode. É um ambiente bem diferente, né? E aí, o pessoal da banda lá, do grupo lá, eles começaram a se apresentar. Esse aqui é ex-drogado, esse aqui é ex-presidiário. Aí o outro falou assim, esse aqui é ex-presbiteriano. Certo. Expelir demônios. Autoridade para expelir demônios. Essa é uma declaração de Jesus para nós. O grande ponto aqui é a autoridade que vem dele. Jesus disse no Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 18, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Nós estamos sob a autoridade dele. Não é você ou sou eu que tenho autoridade para isso ou aquilo. Ai, pastor, ainda bem que é de dia. Eu fui voluntário na LPC, trabalhando com Disque Paz, 1519. E eu ia até meia-noite numa sexta-feira. Olha que sexta-feira, 11h57, o telefone toca, quase indo embora, e uma pessoa do lado de fora disse, eu preciso de oração. Eu preciso de oração. Eu falei assim, ligou para o lugar certo. Nós vamos orar. O que a senhora está precisando? Disse, é que meu marido morreu, achei que era luto, né? E o meu filho era um anjo. E o meu marido era um demônio. E depois que meu marido morreu, meu filho ficou igual a ele. Eu acho que o demônio dele entrou no meu filho. Eu falei, caramba, quase meia-noite, sexta-feira, sozinho. Campinas, começou a dar um vento. Aí eu falei, E inclusive, um dia ele contou que ele estava passando na moto em frente ao cemitério que meu marido foi enterrado, e ele sentiu assim como se tivesse alguém subindo na moto, e uma mão fria sobre a mão dele. Eu falei, misericórdia, está amarrado em nome de Jesus. Eu estou contando isso porque isso traz uma leveza a esse assunto. Porque muitas pessoas têm muito receio ou muito medo. Sabe por quê? Porque acreditam na sua própria falta de autoridade. A questão não é nossa autoridade, você não tem essa autoridade. A autoridade vem do Senhor. E nós vamos em nome dEle. E não quer dizer que você não tenha receio e não possa ter medo, isso faz parte da nossa natureza humana. Mas deixa eu te falar uma coisa muito importante sobre esse assunto. Existe a questão da possessão, mas o que mais tem é a opressão. A possessão é quando há essa invasão, esse domínio sobre todas as faculdades mentais. E nós, pastores, já tivemos contato com isso algumas vezes. Não é uma cena boa, não quero que nenhum de vocês veja isso.
não serve nem para experiência. É muito triste, é muito sofrido, dá muita angústia, dá muita dor pelas pessoas que estão ali envolvidas. Mas a opressão está batendo na nossa porta todos os dias. Todos os dias você e eu estamos recebendo sugestões para pecar, sugestões para nos afastar de Deus, sugestões para abrir mão das Escrituras, sugestões para nos distanciar da igreja. Toda essa opressão também precisa ser repreendida em nome de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, uma das áreas mais cruéis da ação do inimigo na igreja é relacionamento. Relacionamento. Há alguns anos, a nossa igreja era ainda uma congregação e nós tínhamos uma mesa administrativa, que é o nome que se dá ao pré-conselho, né? A mesa administrativa. E numa reunião numa casa, onde só tinham irmãs, uma delas, depois que a reunião encerrou, ela levantou muito firme e disse: reverendo, uma irmã, hein? Reverendo, quer dizer para o senhor que eu ouvi dizer que a irmã fulana vai comprar uns pratos. Está errado, reverendo. Tem que trazer esse assunto aqui, ó. Quem vai resolver se vai comprar prato para a igreja somos nós. E as outras só assistindo. Aí eu vi que ela era a porta-voz de alguém e de algumas pessoas que ali estavam. Com muita calma, olhei para ela e falei assim: minha irmã, já que você disse em voz alta, eu vou ter que dizer em voz alta. Primeiro, nós não falamos de alguém que está ausente. Se a irmã fulana não está aqui, nós não deveríamos estar falando sobre esse assunto. Mas já que começou, eu quero lembrar a irmã e a todas que essa igreja tem uma mesa administrativa. E as decisões devem ser da mesa administrativa, ouvindo todas as pessoas, inclusive as irmãs. Mas a decisão é da mesa administrativa. Você entendeu? Ah, entendi, reverendo. Fui explicando para ela e para todo mundo que ali estava. Terminamos a reunião tranquilamente, teve comes e bebes, que onde tem crente tem comes e bebes, mais comes do que bebes, graças a Deus. E tivemos aquele tempo ali gostoso. Eu me despedi dela, ela foi embora, olhei nos olhos dela, estava normal. Chegou no sábado, gente, vocês não vão acreditar. Eu ia para esse lado, ela ia para o outro. Eu ia para o outro, ela ia para aquele lado. Eu ia para cá, ela ia para o outro lado. E aí alguém me disse: reverendo, ela está zangada com o senhor. E eu, inocentemente, perguntei: mas por quê? Por quê? Ela falou assim: por causa daquela conversa. Ah, bom, deixa comigo. Domingo fomos para o culto. Terminou o culto, fui lá para a porta, já segurei ela, falei: eu quero conversar com a senhora. Ela falou: mas eu não quero conversa. Eu não quero conversar, mas eu quero conversar com a senhora agora. Tem que ser agora, em nome de Jesus. Aí ela sentou, eu sentei em frente a ela, olhei bem no olho dela e disse assim: olha, o que aconteceu? Ah, aquele dia, né, reverendo, o senhor falou aquilo comigo. Eu falei: não foi isso não. Não foi isso não. Não foi isso não. Eu sei o que foi. Aí ela disse: o senhor sabe? Sei. Eu olhei nos seus olhos, você saiu de lá normal. Mas quando você saiu de lá, alguém ligou para a sua casa e eu sei quem foi. Ela arregalou o olho, sobrancelha foi lá em cima e disse: o senhor sabe quem foi? Logo foi alguém, né, meus irmãos? Correto? Perfeito? Raciocinaram comigo, né? Mas ela não sabia que Deus já tinha me falado que isso tinha acontecido e me deu até o nome. E eu olhei para ela e disse assim: e eu sei quem foi. Ela falou: o senhor sabe? Eu vou te falar. Quem foi? O senhor vai falar? Vou falar. Foi o capeta. Ele mandou e uma pessoa obedeceu. Aí eu disse para ela: você vai deixar o inimigo gerar uma contenda entre nós? Você vai deixar isso acontecer? Ela olhou para mim como uma pessoa incrível. Ela disse: de jeito nenhum, reverendo, eu também não vou deixar, em nome de Jesus. Oramos juntos, demos um abraço e seguimos, pela graça de Deus, a caminhada do Evangelho. Mas acontece, meus irmãos e minhas irmãs, que é possível, numa igreja, pessoas terem algum tipo de conflito, algum tipo de contenda, e entenderem que o problema é do outro e não é meu, e esse assunto não ser resolvido nunca. Aí Deus nos dá autoridade para expelir demônios, para repreender as ações diabólicas, seja de possessão, ou seja de pressão, ou de opressão.
O relacionamento é algo maravilhoso. Deus quer que nós tenhamos com Ele o relacionamento. É por isso que eu volto ao nosso ponto inicial. O relacionamento com Deus, o relacionamento dos discípulos com Cristo, secreto, a intimidade. É isso que nos prepara para o público, para fora, para a rua, para a universidade, para o crescimento, para o avanço, para a pregação do Evangelho, para expelir demônios. É isso que nos faz avançar, a nossa vida pessoal, íntima, com o nosso Deus e Pai, o nosso tempo a sós com Ele, o nosso crescimento na presença de Deus. Em 1519, que é de onde eu venho, já disse isso a vocês. Nos nossos acampamentos nós tínhamos um tempo que era o a sós com Deus. Começava o dia com a sós com Deus. Curiosamente, nós temos perdido o tempo do a sós com Deus para tanta coisa desnecessária, tantas coisas que nos estressam, tantas coisas que nos fazem mal, tantas coisas que nós nos perdemos, e quando nós temos uma batalha, uma luta, nós nem sabemos direito conversar com o nosso Deus. Minha palavra a vocês hoje, meus irmãos e minhas irmãs, nessa celebração de 125 anos, da qual me alegro muito de ser parte, juntamente com a minha amada Flávia, é: experimentem cada vez mais o tempo no secreto, para que estejam preparados para o tempo do público. Os versículos que seguem nos trazem nomes de pessoas, nomes dos discípulos. Isso, com esse texto eu aprendo que tem lugar para pessoas complicadas. Nos discípulos de Cristo tem lugar para pessoas impulsivas, que falam sem pensar. Tem lugar para irmãos que querem matar o outro quando o outro não concorda com eles. Tem lugar para gente que tem dúvida. Tem lugar para gente que tem uma perspectiva política extremamente forte. Tem lugar para todos. A questão é que nós chegamos como estamos, mas somos transformados no secreto com o nosso Deus. Que Ele assim nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.